Revista Cultura Espírita, agosto 2015. Artigo central: dos vales do suplício aos picos de luz eterna, Antônio Carlos Siqueira. Pelos caminhos da educação, céu, inferno e a justiça divina, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, o céu e o inferno, Cláudio Conte. Entrevista de agosto, a evolução do conceito de justiça, Joaquim Souza Couto. Crônicas de família, Ana Guimarães, exortação. Destaque para o texto Beleza e Promessa, Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, os Mártires de Lyon. E Yasmin Madeira, no acervo do ICEB, homenagem a Jorge André dos Santos. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto, do livro O Céu e o Inferno, a Moral Divina e a Moral Humana. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e nós temos aqui hoje o nosso querido Geraldo Cardoso, ainda no processo de apoiar, né, a ausência do César Reis, que continua com muitas atividades, com muitos envolvimentos, né, nas múltiplas atividades que ele tem. Então o Geraldo, com sua gentileza e com sua experiência, nos dá esse apoio aqui. E também peço que o Geraldo dê a sua saudação aos amigos. Alô, amigos, nosso abraço fraterno a todos, com votos de que estejam na mais completa felicidade. E temos também o nosso querido amigo Joel Vaz, com sua agenda, né, Joel? Isso. E para também fazer a sua saudação aos amigos e aproveitar e já entrar com as suas novidades aí, né? Luz, paz e muito amor no coração, com Jesus dentro do vosso lar. Esse mês é um mês privilegiado, que é o mês de agosto, que acontece uma jornada linda do Quinto Céu. Essa jornada, ao longo desses anos, foi coordenada por um casal, Ivone e Aloísio Gigino. Este ano, o Aloísio coordenará sozinho. Sua companheira, esposa, com quem ele viveu mais de 40 anos, voltou para a pátria espiritual no mês passado. Vai fazer já um mês. Deixou saudade pelo trabalho fecundo que realizavam, palestrantes brilhantes, percorreram o Brasil inteiro, inclusive no exterior, deixando a marca da beleza da doutrina dos espíritos nos corações. No velório, dezenas e dezenas de amigos que repartiram com eles momentos inesquecíveis, que se encerrou com uma palavra espetacularmente emocionante do professor César Reis. Ao Aloísio, o nosso abraço e a força de Jesus no seu coração. No dia 30 de junho passado, fez 13 anos da volta do inesquecível Chico Xavier, aos 92 anos de idade e 75 dedicados ao trabalho incessante de amor ao próximo. Naquela semana eu tive a oportunidade de estar em Uberaba, gravando com a equipe do diretor Jorge Queiroz, um especial para a TV, a Web TV, para o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Chico Xavier, o Pacificador. Meus amigos, o Chico desencarnou há 13 anos. Ou, como disse o Saruí, ele não sabe se desencarnou ou se ele morreu. Uma coisa ou outra é que o Chico continua vivo em Uberaba e nos nossos corações e no planeta inteiro. Mas lá, por excelência, a impressão que a gente tem é que a gente vai virar numa esquina e dar de cara com o Chico. 140 casas espíritas trabalham em Uberaba, herdando a palavra, a presença, o amor do Chico. É inacreditável. A Casa de Lembranças, onde morou Chico Xavier, é um verdadeiro museu com todo o seu acervo, objetos pessoais, diplomas, fotos,
fotos com as personalidades mais importantes de todas as áreas. Tudo coordenado cuidadosamente pelo seu filho adotivo, Eurípides, que continua morando na casa. Como Eurípides é cirurgião dentista aposentado, se dedica integralmente à casa de lembranças, também à livraria e ao mausoléu onde está enterrado o corpo do extraordinário médium, que é também muito visitado. Ainda continuam caravanas e caravanas chegando a Uberaba. E, inacreditavelmente, nessa semana, com essas comemorações todas, tentaram arrombar a porta de vidro, mas é um blindex e não conseguiram, mas ficou aquela marca. O Eurípides, junto com a dedicada Donda, nos recebeu maravilhosamente bem, continuam mantendo viva a presença de Chico na Casa da Prece, com o mesmo grupo, com muito trabalho, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer a prece, a palestrinha, no mesmo lugar onde o Chico trabalhou durante tantos e tantos anos. Eu quero agradecer ao prefeito pela amizade, pelo carinho, quero dizer que voltaremos lá e voltarei a anunciar, inclusive, o Memorial Chico Xavier, que é uma homenagem linda. No dia 8 de agosto, às 8h30, o CERJ, no Rio de Janeiro, começa um seminário notável com Helena Bertoldo. Eu deixo para os meus companheiros do ICEP o trabalho de continuidade desse programa que fala tanto bem ao nosso coração. Então, amigos, na continuidade do nosso bloco, né, nós entramos na parte de perguntas e respostas e o Geraldo já tem aí preparado uma bateria delas, né, Geraldo? Sim, temos aqui perguntas que vêm de Partido Alferes, Rio de Janeiro, da nossa ouvinte Marilene de Melo Garcia. Ela pergunta: como sabermos se somos médiuns? E se o formos, o que devemos fazer? Olha, Allan Kardec diz que todos somos médiuns em menor ou maior grau, pois todos possuímos a mediunidade natural, que é um canal psíquico, através do qual somos estimulados ao crescimento. Entretanto, médiuns propriamente ditos são aqueles que recebem manifestações ostensivas dos espíritos. A única forma de sabermos se temos ou não mediunidade ostensiva é nos colocarmos como servidores sinceros da causa de Jesus. Ou seja, deveremos primeiro fazer parte da equipe de trabalhadores de uma casa espírita e lá, através dos estudos sérios e da disciplina interior, procurarmos entender antes as nuances do contato com os espíritos. Allan Kardec diz em O Livro dos Médiuns que não se deve iniciar um trabalho de intercâmbio espiritual sem estudar a mediunidade. Existem algumas pessoas que sentem influências dos espíritos em diversos graus de intensidade e acham que por isso estão prontas para trabalhar nesse campo. Geralmente não aceitam a ideia de que precisam se instruir mais e mais. Vão às casas espíritas somente para trabalhar com mediunidade e, se não são aceitas naquela casa, buscam outra e assim permanecem por toda a vida. É muito importante que as pessoas entendam que a mediunidade é, antes de tudo, uma importante prova para o espírito, que está em processo de prova. Ou seja, está testando todo o aprendizado que acumulou até aquela etapa. Não deixa de ser uma bênção, mas é também um teste, e por isso é preciso que o estudo, a observação, a autocrítica acompanhem o desenrolar de todo o processo, porque o médium tem que ter uma perfeição e um entendimento do que está fazendo, e ter também a capacidade de bem escolher diante do livre-arbítrio. Muito bem. A nossa ouvinte Marlene pergunta ainda: ignorar o estudo e a boa prática mediúnica
pode acarretar algum problema para as pessoas? Sim, pode sim. Desde perturbações leves até obsessões graves, o que infelizmente não é raro de acontecer. Pela forma com que a mediunidade é tratada no Brasil, isso acontece em vários aspectos. Todos somos suscetíveis às más influências devido às imperfeições próprias dos espíritos que habitam os planetas de provas e expiações. Em muito maior escala, são os médiuns que, se não se cuidam do estudo e do preparo moral, funcionam como verdadeiras antenas e situam-se como focos frequentes de perturbações espirituais. Se os médiuns não tiverem os cuidados necessários com a sua edificação e se colocarem a serviço do intercâmbio sem o devido preparo, eles poderão cair presas de espíritos pouco adiantados. E esses espíritos estão por toda parte, à procura de médiuns invigilantes que sirvam de cobaias para suas más tendências. Outro grande problema também que assiste aos que não cuidam de sua mediunidade como ela deve ser cuidada é o crescimento da vaidade, do orgulho, da prepotência, tudo porque o médium cede aos elogios e acaba se acreditando uma pessoa especial quando não é. É apenas um espírito em busca do seu aperfeiçoamento. Muito bem. E, finalmente, a nossa irmã Marilene pergunta: podemos então nos comunicar com os espíritos? Olha, sim. Todos somos espíritos vivendo em planos diferentes da vida. E estamos mergulhados na atmosfera fluídica que nos rodeia e serve de elemento de contato. Portanto, podemos nos comunicar com o mundo espiritual frequentemente, seja através da mediunidade ostensiva, consciente, dos fenômenos inconscientes, das preces ou intuições que recebemos constantemente do mundo espiritual. Essa comunicação também pode se processar através dos sonhos, só que nesses casos são eventos que às vezes distorcidos da realidade, aparecem como distorcidos da realidade e ficam então parecendo situações estranhas e irreais, mas mesmo assim trazem uma essência que serve como o ponto importante e informativo do contato realizado. A codificação espírita ela ensina, entretanto, que esses contatos ostensivos, fora dos sonhos, por exemplo, devem sempre serem feitos sob rigorosa supervisão de pessoas experientes e que tenham conhecimento doutrinário. Um conhecimento doutrinário que seja também suficiente para elas saberem contornar todas as situações que aparecerem. Isso quer dizer que os contatos seguros com a espiritualidade devem ser feitos, via de regra, em casas espíritas. No passado, quando o espiritismo ainda era uma doutrina perseguida e proibida, as reuniões eram feitas nas casas das famílias, por absoluta falta de opção para as reuniões em outro lugar. Mas hoje em dia, essa prática não é mais recomendada. Eu me lembro, Geraldo e Joel, eu era ainda menino e meus pais, já espíritas, eles compareciam a reuniões espíritas na casa de amigos. Eu ia também à casa espírita, mas a maior parte das vezes a gente ia na casa de amigos. Eram reuniões feitas mesmo com a finalidade de prestar caridade, prestar ajuda a espíritos sofredores, etc. Mas eram em casas familiares. Sim. Ainda uma recordação da década de 40, de 30, quando o espiritismo ainda era muito complicado. Casa de polícia. Na época de 30, 40 não era tanto assim. Mas em eras mais anteriores, como na década de 10,
antes até 1890, 95. Então, ali era proibido mesmo, não podia. Na época do Estado Novo, eles proibiam aglomerações, reuniões, e as casas espíritas só era exceção às igrejas, mas as casas espíritas e protestantes estavam incluídas nisso. Tinha que assinar o tal livrinho. É uma herança que ficou até hoje. Muita casa espírita você vai e tem lá o livrinho para você assinar a presença, aquele negócio. Hoje em dia serve de estatística, mas naquele tempo servia para a polícia, o DIP, né? Departamento de Investigação, fiscalizar quem é que estava indo ali, o que estava fazendo, por que estava lá, esse negócio todo. Né? Mas são tempos passados e hoje em dia o recomendado mesmo é que as reuniões sejam feitas nos centros espíritas, nas casas espíritas, que é onde existe, segundo André Luiz nos informa, uma blindagem adequada para que esse trabalho seja feito sem problema. Né? Perfeito, é isso mesmo. Bom, então, meus amigos, nós terminamos o nosso bloco de hoje. Na continuidade, nós vamos ter o nosso querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado e um bom dia para todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que selecionamos para o programa de hoje é de autoria de Domingos Pellegrini, que nos fala das melhores coisas, afirmando que as melhores coisas são aquelas que nada custam ou custam muito barato. O autor nos diz: confira se as melhores coisas não são baratas ou grátis. Café coado em coador de pano, cheiroso, adoçado com açúcar mascavo e mel, enquanto o sol levanta na janela. Sanduíche de mortadela cortada fininha e pão fresquinho e crocante com guaraná. Caminhada no fim da tarde com belo poente, seguida de banho de chuveiro, secando-se com aquela toalha macia e cheirosa. Apreciar a tempestade se formando, desabando, ventando, serenando, acabando e ver o céu abrindo-se de novo. Suspirar aliviado depois de grandes problemas que chegaram e, como tempestades, também se foram. Chegar à casa com tudo resolvido num dia cheio, aí sentar-se na cama, tirar os sapatos e as meias dos pés suados e andar descalço pela casa. Ligar a televisão e ver que está começando um bom filme. Cochilar no sofá e acordar com a pessoa amada te olhando com amor. Ver abrir-se a primeira flor da planta que você plantou e já tinha até esquecido. Receber uma carta carinhosa e alegre num dia frio e nublado. Ser presenteado com o olhar de afeto e gratidão de um filho. Ao esvaziar gavetas, sentir de novo as emoções inerentes a velhos papéis, fotografias e pequenas lembranças. Dormir com o barulho de chuva no telhado, acordar com o céu azul e observar as gotas das pétalas das flores. Apreciar o silêncio emocionado. Ouvir o barulho de crianças brincando alegres. De repente, sentir cheiro de florada. Apreciar o canto de um passarinho. Cantar no chuveiro as suas canções preferidas. Tomar chá em silêncio e em paz. Esquecer as preocupações depois de lembrar que preocupar-se nada adianta nem resolve. Receber elogio por trabalho bem sucedido. Elogiar alguém por um trabalho bem feito. Receber ou dar um presente inesperado. Olhar com atenção pequenas coisas. Observar um nascente ou um poente. Receber sorrisos e carinhos. Apreciar o sabor das frutas e o perfume das flores.
sentir o frescor da brisa na pele suada, fazer o bem e sentir-se bem, desejar o bem mesmo a quem te faça mal e sentir-se melhor por isso, perdoar, esquecer e sentir-se com a consciência tranquila. Meus amigos, estas são pequeninas coisas que só a simplicidade e a paz de espírito permitem nos apreciar. Meditemos sobre isso e procuremos reservar alguns momentos de nossa vida para observá-las. Aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana de muita paz, saúde e trabalho no bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, agosto 2015. Artigo central: dos vales do suplício aos picos de luz eterna, Antônio Carlos Siqueira. Pelos caminhos da educação, céu, o inferno e a justiça divina, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, o céu e o inferno, Cláudio Conte. Entrevista de agosto, a evolução do conceito de justiça, Joaquim Souza Couto. Crônicas de família, Ana Guimarães, exortação. Destaque para o texto Beleza e Promessa, Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No encontro com Jesus, os mártires de Lyon. E Yasmin Madeira, no acervo do ICEB, homenagem a Jorge André dos Santos. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto, do livro O Céu e o Inferno, a Moral Divina e a Moral Humana, Revista Cultura Espírita. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. No próximo sábado, na parte da manhã, Doutrina Espírita e Mediunidade com Silvio Portugal. O Silvio Portugal é um colaborador dos mais preciosos do nosso ICEB. Está conosco há muitos anos, conhecedor profundo da teoria, da mediunidade e da doutrina espírita. Estará estudando conosco no próximo sábado. Assim como Altamiro Rocha, conhecedor profundo da doutrina e mestre conhecedor da língua Esperanto. Esperanto Básico 2, Altamiro Rocha, de 9 da manhã às 10h30. E Esperanto Básico 1, de 10h30 ao meio-dia. Às 14 horas, teremos Luiz Eduardo Barreira Brandão, com o tema Cérebro, Consciência e Universo. Vou repetir. Luiz Eduardo Barreira Brandão, às 14 horas no ICEB, com o tema Cérebro, Consciência e Universo. Imperdível. Da nossa revista Cultura Espírita do mês de agosto, nós vamos destacar para você a entrevista do advogado e articulista e também expositor espírita Joaquim Mentor Souza Couto. A pergunta é: do tema A Evolução do Conceito de Justiça. A evolução do conceito de justiça. A doutrina das penas eternas, defendida por algumas vertentes teológicas, é incompatível com a lei de Deus? Que artigo do Código Penal da Vida Futura, explicitado em o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, revela isto? A resposta de Joaquim Mentor: todo o Código Penal da Vida Futura se apresenta como uma poesia em favor da vida e do progresso moral. Óbvio que nós não podemos apresentar a você por falta de espaço, de tempo em nosso programa, e também para que você tenha a revista Cultura Espírita de agosto em suas mãos, toda a resposta. E olhe, preste bem atenção, ouça bem a segunda pergunta, tão instigante quanto a primeira. Como a justiça humana está em evolução, acompanhando a evolução da humanidade na Terra? Que artigos do Código Penal da Justiça Humana se afinizam com o Código Penal da Vida Futura? E a resposta na íntegra está na revista Cultura Espírita de agosto.
nós vamos apresentar a você um trecho dessa resposta. A Constituição da República Federativa do Brasil consagra os princípios da dignidade na pessoa humana e da solidariedade, seguramente, são os princípios que mais nos acercam dos ideários dos imortais. Nossos conceitos de justiça, em que pese estarem em constante evolução, ainda se distanciam da proposta do Cristo, que nos conclama ao exercício da alteridade. Cremos que os fundamentos cristãos passarão a fazer parte dos conceitos jurídicos, como hoje já temos o princípio da solidariedade, nos levando a outro patamar civilizatório, momento no qual poderemos utilizar, no campo do direito positivo, as normas éticas fixadas no Código Penal da Vida Futura. Que beleza de resposta! Apropriadíssima, e você pode tê-la toda na íntegra com a nossa revista Cultura Espírita deste mês de agosto. Você sabe que o ICEB está provisoriamente na Rua Ibituruna, número 53, no Abrigo Teresa de Jesus. Ocupamos parte ali no Maracanã, e o nosso telefone é 2224-1060, 2224-1060 ou 2224-0736, 2224-0736. Associe-se ao ICEB. E se você tem internet através de tablet, smartphone ou computador, acesse o nosso portal iceb.org.br. Basta para você ver, assistir, estar conosco, rever, ter acesso ao nosso portal. E se você tem tablet ou smartphone, você pode se conectar online com as aulas do ICEB pela TV ICEB. É só baixar o aplicativo e você estará online. Portal iceb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento, e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.